Eu vou pedir que você abra sua Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 14. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Na primeira parte do versículo diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Mantenham-se firmes, cingindo-se ou vestindo-se com o cinto da verdade. Na semana passada, falei sobre a couraça da justiça, lembrando que o apóstolo Paulo usou a figura que nós temos aqui da couraça romana, e essa couraça que tinha o papel de proteger os órgãos vitais do soldado romano, passou a ser uma figura também da couraça que o cristão deve vestir. Inclusive, na armadura do cristão, a couraça da justiça, ela tem um papel muito importante, que é proteger também, como era no caso do soldado romano, o seu coração e outros órgãos vitais. Principalmente porque a nossa natureza, ela não é justa. Nós erramos, nós pecamos. Então, só vivendo a justificação, sabendo o que isso significa, é que nós podemos viver o que o Senhor nos ensina e proteger nossa mente, nossa alma, nosso coração com a couraça da justiça. Eu espero que você já tenha vestido essa couraça e todo dia você, na verdade, deve colocá-la novamente. Mas hoje eu quero falar sobre o cinto da verdade, mas antes, uma figura também do cinto romano que era usado pelo soldado. E nesse cinto nós vamos ver que eles também tinham a oportunidade de colocar a espada e outras armas que fosse possível, né? E Paulo pegou a figura do cinto romano para dizer que também na armadura do cristão nós temos o cinto, que é o cinto da verdade. Esse cinto romano, ele era útil para apertar a armadura em volta do corpo do soldado e sustentar, evidentemente, a espada e outras armas que eles pudessem pendurar. E o cinto, ele era de couro e muitos, inclusive recobertos também com placas de metal para manter o corpo direito, o corpo firme, o corpo numa posição segura. Então, ao afivelar esse cinto, que segundo alguns historiadores, ele podia também ser bem mais largo do que essa foto. O soldado, ele tinha uma sensação de força, de confiança, porque ele estava firme, ele estava bem seguro, no ajuste. Isso permitia justamente essa condição na vida do soldado romano. E nós? Nós, quando ajustamos o cinto da verdade, o cristão, ele está dando também mais um passo na sua preparação, na luta constante contra o maligno. Todas as vezes que você ajusta o cinto da verdade, todas as vezes que você cinge-se com esse cinto, é para você estar firme, é para você se encontrar seguro, é para você estar preparado para uma luta constante que nós temos contra o inimigo. E algo também interessante é que verdade quer dizer sinceridade, honestidade para com Deus e para com os homens. Nós vemos isso quando o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu falei Efésios, mas é Filipenses, por gentileza, tá bom? Filipenses 4:8. Então, o cristão, com o cinto da verdade bem ajustado, ele evita o quê? Ele evita dissimulações, ou rodeios, intrigas, mentiras, calúnias, falsos juízos.
hipocrisia ou a deslealdade. E tudo isso são as armas do diabo, não do cristão. Então, o cristão, quando ele veste esse cinto, ele está evitando tudo aquilo que o inimigo usa como armas para, na verdade, ferir, para, se possível, atingir a sua vida de uma maneira muito dura. Então, o que o diabo, ele abomina é a verdade, porque ele ama as trevas e a luz o põe em fuga. Então, todas as vezes que você veste esse cinto, que você ajusta esse cinto, você está preparado para a luta contra o inimigo. E é importante também lembrar que a verdade é símbolo de vigilância, é símbolo, na verdade, da concentração, do desembaraço. Jesus disse: conhecerão a verdade vos libertará. João 8:32. Então, a verdade aqui é elemento indispensável na preparação do cristão para a luta. Você precisa desse cinto na sua vida, nós precisamos, porque o cristão, ele parte para a luta com a certeza de que defende o que é justo e, ao mesmo tempo, digno e nobre. Então, esse cinto é fundamental, já que a verdade sustenta tudo em nossa caminhada cristã e, portanto, ela é suprema. Sem a verdade revelada a nós por Deus na Escritura, não haveria justiça, não haveria paz, salvação para nós vestirmos. Só podemos, então, vestir isso porque nós temos essa armadura preparada para o Senhor e logo desfrutamos de tudo o que o Senhor, portanto, preparou. Então, a verdade, ela é suprema, ela tem que ser, é claro, buscada e vivida por cada um de nós. Mas é importante ainda na introdução desse assunto lembrarmos que não podemos esquecer que Deus é a verdade. Então eu vou só citar e peço que você ouça. Jeremias 10:10 diz: mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. E um texto conhecidíssimo de João 14:6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a pergunta, diante de tantas informações que a Bíblia nos ensina a respeito da verdade é: como vencer a mentira, o engano, a dissimulação, como vencer as armas do inimigo, e que muitas vezes mesmo nós cristãos permitimos que faça parte da nossa vida, quando o que deveríamos estar vestindo é justamente essa armadura, não só a couraça da justiça, mas agora também o cinto da verdade. Então você quer vencer, e nós precisamos, é claro, vencer a cada dia. Então, dê o primeiro passo, comprometendo-se com a verdade. Ou seja, o motivo pelo qual temos uma tendência a mentir é o fato de estarmos mais comprometidos com nós mesmos do que com a verdade. Então, é claro que, infelizmente, mesmo nós cristãos, não deveríamos, mas podemos cair em contradição, mentiras, enganos. Isso é triste, porque acabamos mais comprometidos com nós mesmos e não com a verdade revelada. A verdade, então, ela é para mim, ela é para você muito dura, porque ela nos expõe à luz. A verdade, ela esclarece, ela ilumina. Então, é claro que quando há obras da carne ou das trevas presentes na nossa vida, isso incomoda. Então, a verdade, ela expõe a luz. E dentro do coração humano, no meu, no seu, há um senso natural que faz com que desejemos esconder-nos da verdade. Sempre o coração humano, ele tem essa tendência. É simples. Toda a raça humana caiu no domínio da mentira. Então, nós, infelizmente, temos essa condição, essa tendência.
né? E o Senhor, ele nos ensina que tudo isso começou aonde? No Éden. E a história terminará com a destruição de todos os mentirosos no lago de fogo. Então, o que o Senhor nos ensina em Apocalipse é muito duro, mas é uma verdade. Algo também que temos que lembrar é que no centro da própria história bíblica, Jesus, ele mesmo declara: eu sou a verdade. É como se ele dissesse: não há em nenhum outro a verdade. O que você pode fazer é viver a verdade. O que você pode fazer é buscar a verdade. O que você pode fazer é vestir o cinto da verdade. Mas em você, naturalmente, não há verdade. Em nós há engano, muitas vezes, há mentira, há dissimulações, há trapaças. Se permitirmos que a carne nos domine, produzimos esses frutos. Então, por isso que o assunto, ele é duro. O Senhor, ele nos ensina em sua palavra: se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Então, o que o Senhor está dizendo é que nós precisamos vestir esse cinto da verdade, porque mesmo nós sabemos que, infelizmente, ainda podemos produzir o fruto da carne. E um dos frutos da carne também é a mentira. E uma das armas que Satanás pode usar para nos humilhar, nos envergonhar, nos colocar como que derrotados, encontrar motivo para nos acusar, é justamente deixar de viver essa verdade. Então, o cinto da verdade é muito importante. É duro, mas o Senhor, ele nos ensina que ele abomina a nossa mentira. Provérbios 12:22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas ele se deleita com os que falam a verdade. Então, mais uma vez, como é importante o cinto da verdade. Comprometer-se com a verdade é bem simples, é comprometer-se com Jesus. Se Jesus habita em nós, ele habita em você, então há verdade em você. E o seu prazer será em espalhar a verdade e não a mentira. Por exemplo, há muitas pessoas que têm uma dificuldade em crer em Deus, como nós dissemos, ou na sua existência, já que ele é a verdade. Mas nós não temos dificuldades nenhuma para mentir. Nós não temos dificuldade nenhuma para o engano. Nós não temos dificuldade nenhuma para a dissimulação. Não temos dificuldade para ver uma ação que é humana e que se torna maligna e que mostra que existe algo também espiritual ali envolvido. Mas quantas dificuldades para crer em Deus que é único e verdadeiro. Por isso que Paulo, falando aos Romanos, ele disse: seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Já pensou nisso? É como se ele dissesse: só há um que é a verdade. E só a verdade é que pode libertar aqueles que recebem, que aceitam e que vivem essa verdade. Não há verdade no ser humano. Só existe em Deus e essa verdade está revelada. E agora faz parte da nossa armadura cristã. E nós precisamos, então, vestir essa verdade. Então, comprometa-se com o Senhor Jesus. Comprometa-se com a verdade. Esse é o primeiro passo para você ter uma vitória na sua vida em várias outras áreas da sua existência, em várias outras áreas da relação que você tem em casa e fora de casa. Isso é muito importante para todos nós. Mas o segundo passo é: reconheça quem é o pai da mentira. Primeiro, você deve se comprometer com a verdade. Mas quer vestir o cinto da verdade? Como na prática nós podemos fazer isso? Reconhecendo quem é o pai da mentira. O sentido mais comum do termo diabo é caluniador. O nome mais claro do diabo na Bíblia é chamado de inimigo, de sedutor, de tentador, de enganador, de acusador. Apocalipse 12:10 ensina que mostra justamente o diabo como acusador de nossos irmãos. Então é isso que faz parte da natureza do diabo. Ele é um mal. Então, por isso, ele é também o pai da mentira. A questão é:
justamente clara, mas que nenhum de nós seja achado neste papel de acusador do povo de Deus. Esse é um papel do diabo. Não cabe ao cristão ter o papel de acusador. Não pode um cristão se tornar um sedutor, se tornar um tentador, se tornar um enganador, um caluniador, um inimigo da verdade, já que ele recebeu a verdade e deve, portanto, viver a verdade. Toda mentira, todo engano, toda distorção pessoal, profissional, política na história do mundo pode ser marcada justamente pela atividade de Satanás, ou atividades satânicas. É isso que o Senhor, ele nos ensina em sua palavra. Jesus disse, ele foi, Satanás, homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque se crescem, então aceitariam a verdade, porque eu sou a verdade. Então o Senhor está confrontando aqueles que dizem servir ao Deus de Abraão e, no entanto, não aceita a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o enviado para salvar. Então, essas verdades, elas também devem ser vividas por cada um de nós. A primeira, inclusive, estratégia de Satanás foi questionar a verdade de Deus. Quando o Senhor disse para o homem, para a mulher, os primeiros seres humanos, ele disse, vocês não devem comer do fruto do conhecimento, e o fruto justamente que vai abrir os seus olhos para o mal. São dois tipos de frutos, e eles comeram um. Mas o que Satanás ele fez? Ele fez o seguinte, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. O Senhor não tinha dito isso. Isso está em Gênesis 3:1. O Senhor disse que eles não deveriam comer do fruto da vida e do fruto do conhecimento ou do bem e do mal. Então o que o Senhor ele falou é isso, de todos os outros frutos vocês comam. Mas Satanás veio com uma palavra dissimulada, jogou ali o engano e procurou colher, evidentemente, os seus frutos. Então, amados, ouvir o cochicho do diabo é questionar a confiança na palavra de Deus, que resultou justamente na rebelião também de Adão e Eva. E como resultado, todos nós somos pecadores. Como resultado, todos nós podemos, infelizmente, produzir esse tipo de pecado também na nossa vida. Então, desvirtuar a Escritura é lançar descrédito sobre ela. E essa tem sido uma estratégia de Satanás desde o primeiro momento que ele tentou o homem. E continua sendo uma estratégia de Satanás até hoje. E muitas pessoas não percebem o que o inimigo faz, né? Veja bem o que o apóstolo Paulo disse sobre Satanás. O Deus desse tempo, deste século, desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo aos Coríntios 4:4. Então ele ensina de uma maneira muito clara o Deus desse século, na vida das pessoas descrentes, que não têm uma experiência pessoal recebendo Jesus, que não vivem essa verdade, ele cega. Ele não permite que eles vejam. Ele não quer que tenham o entendimento. Ele não quer que as pessoas venham para a luz. Quer que elas permaneçam nas trevas. Então temos inúmeras pessoas como educadoras, como formadoras de opinião aí fora também, pessoas que fazem parte do mundo artístico, que faz parte do mundo intelectual, político, fazendo de tudo para que as pessoas, evidentemente, continuem também na ignorância. Eles fazem isso quando dizem, não é bem assim como o pastor disse. Já foi uma estratégia de Satanás. Não é bem assim que Deus disse. Não é bem assim como está sendo colocado. Há um exagero, não tem nada demais, uma situaçãozinha de erro aqui ou ali. E as pessoas vão acreditando e acham então que nós é que estamos exagerando. Então isso é muito duro. Será que você já deu esse segundo passo? Reconhecendo
quem é o inimigo e como ele usa justamente do que é próprio para, se possível, também nos derrubar, nos humilhar, nos envergonhar, se permitirmos. Se você quer ter a vitória, dê um terceiro passo. Evite ou rejeite o mexerico. Isso é uma coisa tão comum, amados, que a gente não tem ideia da seriedade do mexerico, né? A palavra de Deus, de maneira muito clara, diz assim: não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Amados, pode até ser que você realmente tenha motivo para falar de alguém. Mas se tornar esse tipo de instrumento, esse tipo de mensageiro, é ser um mexeriqueiro. E a palavra de Deus diz: evite todo esse tipo de situação. Mas algo importante também é ver o que naturalmente nós temos no dicionário. A definição que o dicionário Aurélio dá de mexericar é narrar em segredo e astuciosamente, com o fim de malquistar, intrigar ou enredar, andar com mexericos ou fazer intrigas. Esse tem sido o comportamento de muita gente. Claro que não nós. Estou dizendo que muita gente anda assim, com mexericos. São mexeriqueiros. E o dicionário já esclarece perfeitamente o que é isso. Pessoa que tem segredinho, pessoa que anda astuciosamente, com o propósito de intrigar, enredar, né? Fazer intrigas. Não seja esse tipo de pessoa. Vista o cinto da verdade. Evite esse tipo de engano, esse tipo de mentira na sua vida. Não pratique isso, mesmo que alguém tenha dado até motivo. E a definição um pouquinho mais clara de mexeriqueiro que nós encontramos é o termo leva e traz. O mexeriqueiro é o leva e traz, ou seja, fofoqueiro. Menos, é claro, o cristão. O cristão não é fofoqueiro. Eu gostaria de afirmar isso com segurança. Mas o que tem de cristão, vamos falar baixinho para até o pessoal que nos vê, os internautas não ouvir, né? O que tem de mexeriqueiro, às vezes dentro das igrejas e cristãos, é uma coisa vergonhosa. Então, aqui nós queremos, acima de tudo, valorizar o cinto da verdade. Visto o cinto da verdade. Não permita que você saia sem estar vestido com o cinto da verdade, que dá segurança, que dá firmeza, que traz você preparado para enfrentar o inimigo. As Sagradas Escrituras ensinam que há 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele detesta. Você quer saber qual é a 7ª? Abra a sua Bíblia aí comigo em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, por gentileza. Nós vamos primeiro identificar as 6 coisas que Deus, ele abomina e a última ele detesta, não suporta de forma nenhuma. Provérbios capítulo 6. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Primeira, olhos altivos. Ou pessoas o quê, meus amados? Orgulhosas. E o que tem, não nessa igreja, mas o que tem de crente orgulhoso aí, narizinho empinado, existe. Existe ou não existe, amados? Ou é o que vejo só? Outra coisa, não deveria. Mas olha outra coisa que Deus detesta. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha que o que, meus amados?
que levanta falso testemunho, que espalha mentiras, que provoca o que, meus amados? Discórdia entre os irmãos. Essa Deus, ele, puxa vida, é o máximo, é o pior de tudo. Então, infelizmente, o inimigo, ele vai trabalhando. E o Senhor vai nos ensinando em sua palavra que essas situações, elas existem, são reais. Não devem fazer parte da nossa vida, não devem encontrar lugar na nossa vida, nas nossas conversas, nas nossas relações, na nossa comunhão. Não é esse tipo de assunto que deveríamos ter nas nossas conversas. Sabe por quê, amados? O mexeriqueiro não edifica ninguém. O mexeriqueiro não edifica ninguém. Uma vez, repreendendo uma pessoa mexeriqueira, crente, de talentos e tudo mais, eu perguntei para essa pessoa, o que você ganha com isso? O que você ganha fazendo isso? Mas é verdade o que aconteceu, o senhor sabe. Sim, mas o fato de ser verdade, aquilo que de ruim essa pessoa pode estar fazendo, não te dá o direito de levar isso para frente. O que você está ganhando com isso? Então, é duro. Mas o mexeriqueiro, ele não edifica ninguém. O mexeriqueiro não traz unidade, não gera harmonia, comunhão e muito menos amor. Se você sabe que alguém é mexeriqueiro, se afasta dessa pessoa em nome de Jesus. Ou se aproxima dessa pessoa e agarra essa pessoa e diz, viva a verdade em nome de Jesus. E essa pessoa não vai querer ficar tão perto de você, não. Esse tipo de crente incomoda, né? O mexeriqueiro, ele é instrumento de divisão. O mexeriqueiro é instrumento de mágoa e de muita dor. E Deus os abomina. É o que está em sua palavra. Isso mostra falta de caráter, de fidelidade ao Senhor e ao corpo de Cristo. Provérbios, ainda no capítulo 11, versículo 13, diz: quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Olha só. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Então, eu tenho medo quando alguém fala, pastor, o senhor é uma pessoa, olha, em quem eu confio. Eu já falei isso para tantas pessoas e fui tão decepcionado. Você também já foi? Eu confio em você, viu? Então, vou falar só com você. Está assim, 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 assim. Fez isso comigo, com aquela pessoa que confiou isso, vai fazer isso também se eu falar alguma coisa para ela. É verdade ou não é? Eu já sei que eu não devo confiar nada. Mas é só para o senhor. Aí tem gente que acredita, eu sou a melhor amiga dela, eu sou o melhor amigo que ele tem, por isso que ele confiou para mim. E eu estou falando aqui porque eu estou muito preocupado. Eu olho e falo, está preocupado nada. Está preocupado nada, não vestiu foi o cinto da verdade. Não, eu só quero que você entenda o pano de fundo que está por trás dessa história. Então, deixa eu contar um pouquinho. Eu falo às vezes para algumas pessoas aqui na igreja que eu tenho uma tristeza às vezes por ver crentes que já têm tanto tempo na presença do Senhor e tanto tempo em comunhão em família, e às vezes chega uma pessoa nova, numa conversa ou outra, a pessoa olha para mim e fala, mas isso aconteceu assim, assado. A pessoa não estava aqui há 5, 10, 15 anos atrás e sabe. Eu olho, como você está sabendo disso? Quem te falou? Que história é essa? Não, é só boas intenções. Amados, aquilo me dá uma frustração. Porque às vezes a gente fala não com a intenção de que o outro vá levar para frente. Mas você às vezes confia e não sabe que aquilo pode depor contra a sua própria vida. Tem que tomar muito cuidado com isso, mesmo entre nós. Muito cuidado. Outra coisa, o que vê seu irmão falhar, e eu quero que você entenda isso, em vez de espalhar
a quem encontra, a palavra de Deus diz que deve guardar silêncio. Esse é chamado de espírito fiel, pessoa fiel. Há muita diferença entre um e outro. Você pode achar que alguém é fiel porque te ouviu, mas você só vai saber se verdadeiramente o quê? Guardou. Mesmo quando você falhou. Se a pessoa falhou, e ela viu que você falhou, e ela quer ter a integridade de Cristo, ter o caráter de Cristo, ela viu a sua falta, ela não vai falar com ninguém a não ser com você em primeiro lugar. Ela não vai mais atrás de ninguém. Então, mexeriqueiros têm, infelizmente, esse papel. Rejeite o mexerico, né? A lei do nosso país, ela prescreve que o receptador, por exemplo, de mercadoria roubada, é tão culpada quanto o ladrão. O receptador é tão culpado quanto aquele que roubou. Agora, entenda da seguinte maneira: quem é procurado pelo mexeriqueiro, na realidade, está sendo também o quê? Insultado. Pois o mexeriqueiro está julgando não apenas aquele de quem fala, mas com quem fala também. Eu estou falando com você, mas na mente dele, porque eu sei que você gosta. Você não está sabendo da última. Me conta. É horrível, né? Então ele sabe que assim como você julgou, ele vai poder te procurar e você vai julgar junto, e os dois vão apreciar esse tipo de conduta. Se alguém, então, nos procura para contar, por exemplo, uma piada picante, no máximo, eu acho que cristão, o crente no Senhor Jesus tem que ter, no máximo, uma anedota e santa, que dê para contar em qualquer lugar. Fora isso, nenhuma coisa picante deveria fazer parte das nossas brincadeiras. Mas, por outro lado, tem pessoas que às vezes nos procuram para contar uma piada picante, ou te procura para contar algo picante. Sabe por que faz isso? Porque julga que temos interesse naquilo. Ela está nos vendo como alguém que tem interesse naquele tipo de situação. E se eu dou margem para isso, a falha não foi primeiro da pessoa que me procurou, foi porque eu permiti que ela tivesse essa visão de mim. Eu permiti em falas anteriores que ela tivesse essa ideia de que eu posso ser procurado para ouvir coisas picantes. Isso é muito triste. Se alguém nos escolhe para despejar sua fofoca, é que ela pensa que nós estamos o quê? Interessados. Você foi escolhido, fica com medo. Se esconda atrás da cruz de Cristo. Viva o cinto da verdade. Porque quando você é escolhido, é lamentável. Você pode estar sendo igual àquela pessoa que fala. Igualzinho. É como o receptador. Alguém roubou, mas aquele que acaba sendo receptador, ele comete o mesmo crime de quem roubou. Aquele que está levando a conversa e quem está ouvindo, vou ser franco para vocês, não tem diferença nenhuma. Então, não permitamos que façam os nossos ouvidos, meus amados, de lixeira. O que tem de crente que permite que seu ouvido seja uma lixeira é impressionante. Quem se interessa pela fofoca, eu vou ser franco com você, também é fofoqueiro. É mexeriqueiro. A Bíblia diz: o ímpio dá atenção a lábios maus. O mentiroso dá ouvidos a línguas destruidoras. Provérbios 17, 4. Mas deixa eu chamar a sua atenção para algumas propriedades da palavra de Deus sobre esse assunto. E quando eu coloco um texto bíblico aqui no slide, é que eu tenho a intenção não de que você não use a sua Bíblia. A minha intenção é que você faça a leitura comigo numa só versão, já que há várias versões aqui de Bíblias.
Então eu gostaria que você me acompanhasse numa única versão e por isso nós vamos fazer a leitura juntos. Fofocas podem minar a confiança e destruir amizades. Você sabia disso? Vamos ler juntos o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 16, 28. Leia junto comigo. O homem perverso suscita contendas e o difamador separa os maiores. Você concorda com essa verdade? Então, ande com o cinto da verdade. Se você crê nisso, vista então diariamente e continue vestindo o cinto da verdade. Mas olha o que a Bíblia ainda diz sobre fofocas que podem minar a confiança e destruir as nossas amizades. O que encobre a transgressão promove, mas o que renova a questão separa os maiores. Ok, a ideia é a gente ler junto, tá bom? Então vamos lá. O que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão separa. Já pensou? Já pensou nisso? Amados, as minhas grandes frustrações não foram com pessoas desconhecidas. As suas grandes frustrações não foram com pessoas com quem você não anda. As grandes frustrações não estão no fato de que falhamos. As grandes frustrações fazem parte da nossa vida. Quando nós vemos na nossa relação que a transgressão ela foi, meus amados, colocada a público. A Bíblia diz assim, o que encobre a transgressão promove o amor. Mas aquele que renova a questão e fica entrando, e fica buscando, e fica falando, é que você não sabe bem como é que é, deixa eu te contar. Renova de novo, renova de novo. E aí você, infelizmente, vai separar os maiores amigos. Que coisa triste. Deixa eu falar sobre uma outra coisa. Boatos e mexericos corroem as nossas defesas e vitórias espirituais. Vamos ler juntos Provérbios 15, 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga. Presta atenção. Aplique isso na sua vida em nome de Jesus. Olha outro texto precioso da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses corrói como câncer. Olha que palavra dura. Visto o cinto da verdade. Então o Senhor vai nos ensinando que até os falatórios, eles são inúteis. E na verdade, eles produzem, se permitirmos, algo que acaba destruindo e corroendo, e a figura é de um câncer. Vamos ler um outro texto da palavra de Deus que fala de boatos e mexericos que acabam corroendo as nossas defesas e vitórias espirituais. Vamos juntos. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Está lá, 1 Pedro 3,10. Amados, também existe outra questão. Mexeriqueiros terão que responder a Deus. Sim, Jesus, ele declarou que daremos conta no dia do juízo de toda palavra fútil que sair da nossa boca. Você sabia disso? Por isso é que Paulo ele vem falar, olha, nós também como cristãos, imitadores do Senhor Jesus, nós temos uma armadura para vencer o dia mau, para permanecermos firmes, a couraça da justiça e o cinto da verdade. O Senhor ele nos ensina em sua palavra que daremos conta, prestaremos contas ao Senhor, até mesmo por falas que não edificam, não abençoam, conversas fúteis. Vamos ler juntos? Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão... Mateus 12, 36 e 37. E é claro, não podia faltar um texto do Decálogo, os 10 mandamentos, que diz, juntos, não darás falso testemunho contra o teu... O interessante
é que você tem que entender que o falso testemunho, ele não é porque a pessoa não deu motivo. Ah, mas ela não está vivendo assim, ele não está agindo assim, isso não aconteceu, então eu estou falando uma verdade. Amados, o que o Senhor está falando é, não podemos, em nenhum momento, ser pessoas com essa conduta. Quando você está falando algo que uma pessoa fez de errado, você se vê no direito de falar, você está julgando. E da mesma forma como você fala, você está julgando, você também poderá ser o quê? Julgado. Não é a questão da pessoa ter errado e agora você tem o direito de propagar. A Bíblia não nos ensina que eu, então, flagrando um irmão no erro, eu tenho o direito de anunciar para todo mundo. Que eu tenho o direito de falar o que eu quiser para quem eu quiser. Porque, olha, você sabe que é verdade. Eu estou só falando a verdade. Se afasta desse tipo de gente em nome do Senhor Jesus. Essas pessoas tendem a ir de mal a pior e quem estiver com elas vai de mal a pior. Então não é isso que o Senhor ele nos ensina em sua palavra. Não permita isso na sua vida. Na aplicação final dessa palavra, dessa mensagem, eu gostaria também que você entendesse que somos chamados para falar a verdade em amor e não para julgar as pessoas e fazer comentários sobre ela. Isso tem que ser algo que faz parte da minha vida e da sua vida, não pode ser diferente. Mas eu gostaria que você, com sinceridade, olhasse para a sua vida nesse momento, olhasse para as suas conversas em casa, quando estão em família ou quando recebem amigos, quando você está no trabalho ou está na escola, quando você está com amigos, pessoas do seu círculo de amizade. E, por favor, responda para Deus. Que tipo de falas você tem tido? Será que está falando de alguém que de fato errou com você? Mas você tem o direito de agora acabar com essa pessoa? Você tem o direito de piorar a situação? Eu lembro de um pastor que caiu em adultério. E conversando com esse irmão e orientando para que ele permanecesse firme no Senhor, graças a Deus deixando o erro, deixando a má conduta, ele olhou para mim e disse, sabe, Marcos, uma grande tristeza que eu tenho, além de tudo que eu estou vivendo, são pessoas que se associam nesse momento ao diabo, se associam ao mundo para terminar de acabar comigo. Aquela palavra foi muito dura. E era verdade. Todo o erro dele não justificava ninguém de terminar, de colocar ele no buraco. Todo o erro dele não justificava nenhum tipo de conversa. E várias pessoas que vieram falar, às vezes, comigo, sobre aquela situação, eu lembrava, cuidado. A Bíblia diz, olha por ti mesmo, antes de você falar. Eu não aceito o que foi falado, o erro, a prática, mas eu também não vou aceitar que agora a gente piore a situação. Eu não quero isso. Isso não vai ser praticado aqui. Mas, às vezes, isso não acontece nesse contexto. Não vai acontecer exatamente num ambiente como esse, num culto de louvor e adoração. Isso, às vezes, acontece depois do culto, na hora da pizza. De comer a comidinha japonesa, o sorobô, do almoço. Aí a gente se reúne à noite para comer o sorobô e aí falamos. Você viu fulano? Você viu ciclano? Hã? Percebeu? Aí eu fico olhando e falo, bom, deve ser por isso que a minha casa ela não é muito procurada. Porque se alguém chegar na minha mesa, seja quem for que está aqui, para falar de quem quer que seja, e se chegar e vier falar, pastor, o senhor nem sabe o que está acontecendo, vi fulano assim, o assado.
Eu olho para a pessoa e pergunto, você já falou com ela? Você viu falando isso? Você viu fazendo isso? Vi. Você a repreendeu? Você deixou de ganhar o seu irmão, agora quer que eu saia daqui e faça o quê? Não, é só para o senhor saber. Que mal você está me fazendo. Isso é uma coisa terrível. Não quero isso na minha casa. Não quero isso na minha mesa. Não quero isso na mesa de ninguém. Não vou na casa de ninguém para falar ou para ouvir qualquer coisa parecida. Porque a Bíblia diz, visto o cinto da verdade, já que não há verdade em vocês mesmos, então viva a verdade que é Jesus. É diferente. Então eu posso viver a verdade que é Jesus. Depende da minha decisão. E eu posso então buscar o caráter de Cristo, a integridade de Cristo. Será que você está aqui em família espiritual e acredita que um tipo de situação dessa é normal? Às vezes me assusta o fato de pessoas na comunidade cristã, de um modo geral, de pessoas que eu encontro aí fora, e falarem as coisas que falam umas das outras. Aí eu paro e falo, meu Deus, eu sou o próximo alvo dessa pessoa. Eu sou, em potencial, o próximo alvo. Primeiro, porque eu já estou, e o pastor Faustino, vivendo numa casa de vidro, né, pastor? Todo mundo nos vê, todo mundo nos conhece, todo mundo sabe quem somos, tem acesso rapidamente aos acertos e erros. E aí é claro que eu já estou exposto. E aí tem algo que ainda me preocupa, em um momento ou outro, eu não vou falar o que aquela pessoa gosta. Eu não vou ter a atitude que ela espera. E eu não vou acertar em tudo aquilo que, de fato, eu me proponho, porque sou um ser humano. Mas eu quero viver a verdade. Então, esse sentimento me vem à mente, ao coração, todas as vezes que eu vejo alguém com essa atitude, porque eu sei que talvez eu mesmo ou a minha casa serão as próximas a fazer parte do seu cardápio. Que coisa triste. Não é isso que o Senhor quer de nós. Guarde isso no seu coração. Deus quer que a honra das pessoas seja preservada. Bens podem ser repostos, mas uma honra manchada dificilmente se limpará. Você pode perder até seus bens, mas você tem como repô-los. Mas a honra manchada, dificilmente ela se limpará. Então cabe, é claro, uma perguntinha aqui. Você tem honrado as pessoas? Tem honrado, tem abençoado? Tem pessoas que saíram daqui no decorrer dos anos. Nada recente, nada que eu possa mencionar agora como algo que, puxa vida, isso nos marca. Estou dizendo de toda a história da Igreja de Cristo, também nesse local. Mas eu olho e não tenho nada para falar que coloque essas pessoas em desonra. Não importa se acertaram, se erraram, eu tenho que ajudá-las, eu tenho que orar por essas pessoas. Eu tenho que procurar essas pessoas, ligar na medida do possível, ir atrás na medida do possível. Eu não posso ter outra atitude. Essa semana alguém ligou para mim e falou, pastor, vai ter uma situação assim, assim, e tal pessoa vai estar lá. Tem algum problema para o senhor? Eu me senti triste. E eu falei, meu amado, ou minha amada, não importa quem, pode até estar aqui. Mas eu falei para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, não há ninguém com quem eu não possa estar. Não há ninguém que eu não possa estar no mesmo lugar. A dificuldade, ela não é minha nesse sentido. Eu espero que você entenda que da minha parte não há problemas. Nunca houve. Ou eu tenho dado motivos para isso. Não, de forma nenhuma. Mas eu já estou em dúvidas. Você entendeu? Porque pode ser que eu mesma seja a pessoa que, do ponto de vista dela, está dando motivo para que eu não esteja no mesmo lugar com aquela pessoa. E falei, não, meu amigo, existe um princípio que eu tenho como pessoa. Saber entrar e sair dos lugares. Com bom dia, com boa noite, com educação, sem me desviar das pessoas. Existe outro
que me incomoda duramente o amor de Cristo, a verdade. E isso eu tenho que viver também. Quer isso me machuque ou não, esse é o princípio. E é isso que vai ser praticado. Entendeu? Então, tá bom. E nós temos que viver isso. Outra situação é que o que falamos deve concordar com os fatos e com o caráter de Cristo. Mostre seu caráter cristão nas suas palavras. Como? Diga não à fofoca. Diga não ao falso testemunho. Não piore a situação de uma pessoa que está caída. Não piore a situação de uma pessoa que está ferida. Não piore a situação de uma pessoa fraca. Não piore a situação de alguém que pode ter dado motivos. Não faça isso, em nome do Senhor Jesus. Não permita isso. Um dos maiores sofrimentos que carrego não está no fato de ser exortado e chamado a atenção porque eu preciso, como cristão. Mas é justamente saber que posso ter falhado e não tive a oportunidade para me redimir. Pedir o perdão. Buscar o princípio que a palavra de Deus diz da confissão. E entender onde erramos. E quando isso não acontece, como é difícil andar com aquela pessoa. Porque eu não tenho oportunidade, nem você. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente peça perdão uns para os outros. Confesse as nossas culpas uns para os outros. Eu errei, eu falhei. Não foi só você, eu falhei, eu errei, eu pequei nessa situação. Me perdoe. E é isso que o Senhor, Ele nos ensina. Mas como é duro você saber que falhou com alguém, ou alguém falhou com você, você procura a pessoa e a pessoa simplesmente olha para você e diz, não temos nada para conversar. Nada, fica tranquilo, acabou. É assim que elas dizem. E eu sei, não é verdade. Que eu vou encontrar pessoas que falam o que ela fala. E eu sei que está falando. Eu vou encontrar pessoas que, uma hora ou outra, levantam dúvidas sobre o que aconteceu. E há uma tristeza, porque você procura, você quer, tentou e a pessoa não quis, disse que está tudo bem. Mas quando encontra outras pessoas, do seu círculo, às vezes, de relação ou não, fala o quanto tem razão naquela situação. E você não teve a oportunidade de se redimir. Isso é duro ou não é? Machuca ou não machuca, amados? Mas mesmo assim, eu tenho que falar bem. Mesmo assim, eu tenho que abençoar. Mesmo assim, quando eu lembro de pessoas que não fazem hoje parte da minha vida em termos de comunhão e de relação, eu olho para essas pessoas na minha mente e no meu coração e peço, Senhor, abençoa. Senhor, deixa eu lembrar das qualidades boas. Deixa eu lembrar das virtudes. Puxa vida, como essa pessoa é boa nessa área. Como essa pessoa é tremenda nessa. Eu tento me desviar de tudo aquilo que machucou, que feriu e lembrar das coisas boas. Aí eu oro, Senhor, me perdoe onde eu faltei com essa pessoa de novo. Eu não quero só lembrar o que ela fez de ruim contra. Eu tenho que lembrar as coisas boas. E sentir muitas vezes saudades de ter aquelas pessoas aqui. Ao longo dos anos. Isso pode ter acontecido comigo ou com você. Isso pode vir a acontecer. Mas o que nós temos que fazer, em qualquer situação, é vestir o cinto da verdade. A hora de darmos um basta e de encararmos o pecado é agora. Caso contrário, nossa consciência, ela ficará cauterizada nesta área. E aí nós somos impedidos de crescer. Se você não entender a gravidade de ser uma pessoa mexeriqueira, se você não entender a gravidade da fofoca, se você não entender a gravidade da mentira, então isso vai acabar, infelizmente, cauterizando a sua mente, o seu coração, impedindo o seu crescimento espiritual. Essa não é a vontade de Deus.
para terminar, a minha pergunta é bem simples. Vamos vestir o cinto da verdade? Como é que nós estamos nessa área? O que precisamos fazer? Será que temos vivido essa verdade? Não a nossa em particular, nem a minha ou a sua interpretação de fatos, mas aquilo que a palavra de Deus ensina, temos vivido, temos praticado. Há algo na sua vida que precisa ser colocado em ordem nessa área? Há alguém aqui que, por exemplo, te feriu, te machucou, e você já procurou essa pessoa para conversar? Você procurou essa pessoa para consertar essa situação? Alguns anos atrás, nessa igreja, eu estava me preparando para servir a ceia. Por praxe, sem levar em conta que isso iria acontecer um dia, sempre como hábito na celebração da ceia, eu perguntei naquela noite, nem sempre eu pergunto. Por muitos anos eu perguntei, hoje não. Mas eu perguntei naquela noite, há alguém aqui, todos com cabeça curvadas, que está magoado com alguém, ficou ferido, está sentido, gostaria de aproveitar o momento para pedir perdão para essa pessoa? Eu nunca tinha visto ninguém levantar do lugar. Eu nunca vi. Aí eu parei com isso, porque quem quer fazer isso não vai fazer na hora da ceia, é verdade, não é? Mas, naquela noite, eu fiquei esperando. Aí uma irmãzinha que estava no último banco se levantou. Todo mundo com cabeça curvada. Eu falei, olha, finalmente alguém. Tem crente nessa igreja ainda. Se fosse avaliar esse critério, né, que eu usei. Olha, ela levantou. E eu fiquei prestando atenção. Deixa eu ver com quem ela vai falar. E ela veio. Deve ser aqui no primeiro banco. Ela veio, encostou do meu lado. Não sei quem lembra disso. Irmã Concepción. Ela encostou do meu lado, me abraçou e falou, eu fiquei muito sentida com o senhor. Só eu ouvi. Eu quero pedir perdão. E na hora eu não podia falar no que eu falei. Onde eu errei com essa irmã? Onde eu pequei tão gravemente? Mas aquele era um momento que eu tinha pedido. Eu só não esperava que eu fosse a bola da vez. E naquele momento, eu então pedi que ela me perdoasse. Que depois eu gostaria de conversar com essa irmã, com ela, e ver o que tinha acontecido. Mas ela falou, eu estou aqui para pedir que o senhor me perdoe pelos sentimentos que eu tive. E eu pedi perdão à irmã, então me perdoe pelo que eu causei. E ela disse, fique tranquilo, eu estou em paz. E voltou para o seu lugar. Daquele dia em diante, nunca mais eu perguntei. Pode ser que mais alguém, por amor, no caso dela, amor ao Senhor, amor à palavra, amor à relação. Mas às vezes pode ter crentes maldosos também. Deixa eu ir lá. Agora chegou minha vez. Agora ele vai ver o que é bom. De repente tem uma multidão aqui na frente comigo. E o senhor, é o senhor. Aí, conversando com essa irmã depois, já que eu toquei no assunto, a gente tinha colocado aqueles bancos ali atrás. Tinha ali um e tinha um outro ali onde está a parte de sonoplastia. Não sei quem lembra. Eu então tinha pedido que, por gentileza, deixasse esses últimos bancos para mulheres gestantes ou que tinham acabado de ganhar nenê, que estavam com seus recém-nascidos, para que pudesse ficar mais fácil e saírem para amamentar, para trocar a roupa do nenê, a fralda. E eu pedi isso em alguns cultos. E, inclusive, apontei. Então, por favor, e ela estava no último banco, onde senta a Sarinha. Olha para a Sarinha para ela ficar bem vermelha. Então, onde senta a Sarinha, aquela ponta. E eu olhei e falei, então, por favor, não senta aí. E ela ficou muito sentida. Onde eu iria imaginar que uma orientação, ela tivesse um peso tão duro para aquela irmã? Ela ficou ofendida, porque aquele era o lugar dela.
E eu agora estava dizendo que ela não podia sentar ali, que era para pessoas grávidas. Né? Com mães com recém-nascidos. E eu pedi mais uma vez, me perdoe. Não foi bem isso que eu quis dizer, mas é o que a irmã entendeu. Então, me perdoe, de fato, eu falei, mas não vou falar mais dessa forma. Fique tranquila. E às vezes há tantas coisas que a gente faz e fala, mas a pior mesmo é quando não buscamos o caráter de Cristo. É quando acreditamos nas pessoas que falam de outras e você compra briga e você acredita que aquela pessoa está sendo injustiçada, está sendo passada para trás, está sendo difamada e não é verdade. Só Deus sabe. E aí você entra e olha o prejuízo, porque você não tomou uma decisão por Cristo, e nem uma decisão pelo caráter de Cristo, e nem ter a integridade, mas você acreditou naquela pessoa ou pessoas, e aí vem a frustração, e você olha e fala, puxa vida, me posicionei do lado errado. Se fosse do meu, eu diria a mesma coisa. Não é o fato de você estar do meu lado que é o correto. O correto é ficar sempre cingido com o cinto da verdade. A verdade é a palavra, e a palavra é que deve reger a nossa conduta, e é nós que vamos então aplicar isso na nossa vida. Não quero ninguém a meu favor, mas eu quero todo mundo a favor do que ensina a palavra de Deus, mesmo que isso nos exponha. Mas se for necessário para o nosso bem, me ajude. Eu quero ajudá-los. Curvemos nossas cabeças.